Vamos analisar agora os to-dos, né? Os to-dos no lado do cliente, to-dos no lado do servidor. Aqui no lado do cliente, deixa eu clicar aqui em fechar essas outras units. Posso fechar essa daqui também e deixar essa aí aberta. View to-do list. Aqui está a minha lista de to-dos. Nós vamos analisá-la nesse momento aqui, tá? Primeiro to-do, tá lá em cima. Como é que nós podemos exportar um fluxo de caixa para um orçamento empresarial? Faz sentido essa exportação? E aí, será que faz sentido nós exportarmos um fluxo de caixa para um orçamento empresarial? Lembre que o orçamento empresarial está vinculado a uma empresa. Um fluxo de caixa está vinculado a uma conta caixa. Então, poderíamos exportar informando, esse fluxo de caixa é o fluxo de caixa do período tal para a conta caixa tal, e transformá-lo no orçamento empresarial? Essa é a pergunta desse estudo, tá? O orçamento empresarial, conhecido como orçamento financeiro de caixa, é o mesmo fluxo de caixa? Por quê? Esse é esse segundo to-do. Vamos a esse terceiro. Quando eu chamo um período para o fluxo de caixa, né? De acordo com o cadastro que nós fizemos aqui, ó, fluxo de caixa período, ele já está vinculado a uma conta caixa, a conta caixa 1. Então eu sempre estou fazendo aqui esses fluxos de caixas vinculado à conta caixa 1. A pergunta é: como é que eu faço para vincular um fluxo de caixa à sua conta caixa? E aqui está chumbado no banco de dados. E se eu quisesse fazer um fluxo de caixa para outra conta caixa? Todos os fluxos de caixa que eu estou fazendo é para o caixa geral. E se eu quiser fazer para o caixa interno? Como é que eu faço? É isso que eu quero saber nesse tudo aqui. A forma de gerarmos os fluxos está correta? Como podemos melhorar essa rotina? Então essa rotina de geração dos fluxos de caixa aqui que nós aprendemos, né? Para o semestral, para o anual, para o trimestral. Tá certo isso daí? Tá gerando realmente os períodos corretamente? É isso que nós queremos saber aqui. A ideia é trazer todas as naturezas? O procedimento está correto? É a melhor maneira de fazer? Então veja, para cada fluxo de caixa que nós gerarmos, nós estamos trazendo todas as naturezas financeiras. Se o usuário tiver 200 naturezas financeiras no seu banco de dados, nós vamos gerar cada fluxo de caixa com 200 naturezas financeiras diferentes. Parece que vai ficar meio inviável, né? É assim mesmo? Essa é a ideia? Ou nós devemos deixar que o usuário ele selecione as naturezas financeiras? Ou já deve existir alguma flag no cadastro de naturezas financeiras para que facilite a vida do usuário? É o que nós queremos saber nesse estudo aí. Tem um problema ao pegar os dados desse edit? Qual é e como resolver? Então veja, eu estou calculando aqui os meus períodos de acordo com o que está sendo informado no edit código período. Que é esse carinha aqui, ó. Tá? Só que existe uma inconsistência nesse código. Aí o que eu quero que você faça é descobrir qual é essa inconsistência, tá? Qual é esse problema? É isso que eu pergunto aqui, ó. Tem um problema? Tem, já dei a resposta, né? Qual é e como resolver? Que a gente vai ver nesse tudo aí. Os procedimentos abaixo para pegar o que foi realizado em cada período estão corretos? E aí, será que está certo isso daqui que a gente está fazendo? Já posso adiantar que tem coisa estranha aí, tá? Então, faça um debug, analise o que ele está colocando em cada data início e em cada data fim, que você vai descobrir o que é que tem de esquisito nesse código que nós desenvolvemos aí. E o segundo to-do, que é esse aqui, ó. Existe uma maneira mais inteligente de realizarmos esse procedimento? É o que nós vamos discutir no EAD. Precisamos procurar por cada natureza financeira, tanto nos pagamentos quanto nos recebimentos? Sim ou não? E por quê? Pegar as naturezas financeiras de pagamentos e recebimentos e somar os valores é um procedimento correto? Por quê?
É isso que a gente está fazendo, né? Então, se eu tenho aí uma natureza financeira 1 lançada num pagamento do dia 10, e se eu tenho uma natureza 1 também lançada num recebimento do dia 10, eu estou somando tudo isso aqui no realizado e jogando isso daqui no meu fluxo de caixa. Tá certo isso daqui? É o que nós queremos saber nesse tudo. Esse tudo pergunta o seguinte: como converter a taxa de variação para um valor percentual? A nossa taxa de variação está ficando assim, ó, 1.5, 0.98. E aí? 1.5 é igual ao quê? É igual a 50%? É isso que esse estudo quer saber, tá? Como é que a gente converte essa taxa para um valor percentual? Finalmente, que tipo de relatório nós devemos gerar para o fluxo de caixa? É isso que nós queremos saber nesse último tudo, né? Quais são os relatórios ou qual o relatório principal, que tipo de relatório é que nós temos que gerar para o nosso fluxo de caixa. Já no servidor, nós teremos os seguintes to-dos. Nós já temos aqui lançamento, receber, esse não nos interessa, o to-do dele, natureza financeira também não. Fluxo de caixa controller, esse é o único to-do que nós temos no lado do servidor. Tá? Quais são as verificações que devem ser feitas para permitir a exclusão de um fluxo de caixa? E aí, o usuário clicou em excluir. Deve-se excluir direto o fluxo de caixa? Ou a gente exclui os detalhes e o cabeçalho? Pronto, já deu. Como é que a gente deve fazer isso aqui? O que a gente deve verificar ou não precisa ter verificação? É só excluir, pronto. É o que nós queremos saber nesse to-do, que é o único to-do que existe no lado do servidor. Tranquilo? Esses to-dos eles devem ser analisados, né? Você deve entender o que eu quis dizer com eles. Eles devem ser estudados para saber por que eles estão aí. Depois você deve buscar a solução para esses to-dos. Você não compreendeu, deve postar já no EAD. Ó, não entendi o que é aquele to-do, já põe lá no EAD. Tá? Se você achou a solução, você também deve postar no EAD. Né? Essa interação entre os participantes no EAD é muito importante para o aprendizado.